Somente a palavra, somente a graça, somente a fé, somente Cristo é o nosso mediador. Não existe outro nome que nos conduza à salvação. Não existe outro sacrifício pertinente, propício para nós. Tudo aquilo que foi feito em todo o Antigo Testamento, animais sendo imolados, simbolizando o sacrifício perfeito do Cordeiro na cruz do Calvário, encontra a suficiente expressão no dia em que Jesus foi levantado no madeiro. E entre o céu e a terra, suspenso, preso por suas mãos e pés, Cristo morreu a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. Este nome tem todo o poder, toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. Cristo, Jesus, o Senhor, é o nome pelo qual você é salvo. O lindo nome de Jesus. Por sua obra, dedicada em obediência plena ao Pai, Cristo tornou-se o sacrifício perfeito. Portanto, nada mais é necessário para a sua salvação, a não ser você se render ao seu senhorio, abrir mão das coisas que você quer, das coisas que você acha que tem domínio, e se prostrar diante do Rei dos Reis. O apóstolo Pedro, juntamente com alguns irmãos, no texto de Atos, capítulo 4, a partir do verso 5, nos ensina. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Ou seja, curaram uma pessoa doente, um homem doente. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com uma boa saúde diante de vós. E este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Cristo, o único e suficiente Salvador, mediador entre nós e Deus. Guarde isso em seu coração,
Não existe instituição humana que seja capaz de ocupar o lugar de Cristo na mediação entre você e Deus. Não existe cargo eclesiástico, não existe função dentro da igreja que coloque alguém mais próximo de Deus. Não existe absolutamente nada destas coisas. Todos nós temos livre acesso ao coração do Pai, porque Cristo Jesus é o mediador único e suficiente entre a igreja do Cordeiro e o Deus Criador. É, portanto, seu direito, é, portanto, liberdade, ter um momento a sós com Deus. Onde? Quando? Agora, amanhã, em qualquer lugar, a qualquer tempo. Chamamos de oração o que Deus chama de intimidade. Enquanto nós arrumamos formatos para a oração, Deus procura despir o ser humano, tirar as roupas de vê-lo, as roupas de ver Deus, as obras agradáveis aos olhos. Deus quer tirar tudo isso da frente para ter acesso a um coração sincero, que se expressa por meio de oração sincera. Mas eu não sei falar boas palavras. Não precisa. Mas eu não sei nem como começar. Quem disse que é você que começa a orar? É o Espírito Santo de Deus que te chama para um momento a sós com Ele e te traz para perto, a ponto de você ouvir o pulsar do coração de Deus e ali você falar, escutar, e aí sim se apaixonar uma vez mais por Deus, um pouco mais a cada dia apaixonados por Deus. Enquanto os fariseus buscavam retóricas profundas, discursos bem elaborados, falas que impressionavam ao qualquer um, Jesus olha e diz: não faça assim, porque tudo que eles querem é agradar aos homens, e eles já conseguiram. E existe um problema em desejar coisas que Deus não deseja. É que a gente tem que se virar para ficar satisfeito com o que a gente conquista. Aqueles fariseus iam para as praças públicas para orar só por isso. Tenta satisfazer a sua alma com aplausos, com curtidas, com sorrisos ou tapinhas nas costas. Mas aí Jesus fala: vocês não, vocês que são meus amigos, vocês que nasceram de novo, vocês que são salvos por mim, vocês têm condição de conversar com Deus, não só publicamente, mas entra na sala do tesouro, seu coração, e chame Deus para uma conversa de coração para coração, onde não haja preocupação com a forma, com a erudição, somente com a sinceridade, somente com a verdade. E se só houver lágrimas, Deus as aceita como uma oração sincera. E se só houver gemidos, Ana que o diga, Deus os aceita como uma oração sincera. E se só houver dor,
Deus aceita como uma oração sincera. O único mediador, o suficiente redentor, ele nos aproxima do Pai e advoga as nossas causas diante do Criador. Em João capítulo 2, versículo 1, o apóstolo diz assim: filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem, mas se pecar, vocês têm Jesus. Ele está com o Pai e advoga por vocês. E o Pai perdoa, não por obras, não por méritos, mas por uma única obra redentora. O Pai perdoa. Cristo é o nosso Senhor. Ele é o único e suficiente mediador e redentor. Somente Cristo Jesus.